Ele literalmente é um grande ator, com quase 2 metros de altura, um porte atlético de invejar muitos garotões. Ele vem se consagrando justamente não somente em filmes de drama, foi onde ele começou sua carreira, enveredou também por filmes de ação, onde também ficou muito bem marcado e ainda hoje continua fazendo esses filmes. E depois deu uma retomada para a comédia, mostrando também ter um pouco de veia artística, ter um pouco também de um time cômico. Mas será que realmente esse time cômico existe? Vamos falar sobre Liam Neeson exatamente depois da vinheta. Olá, amantes da sétima arte e cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal e desta feita para falarmos sobre um ator chamado Liam Neeson, até porque ele é um ator que nasceu na Irlanda do Norte em 7 de junho de 1952 com o nome Liam John Neeson e começou a sua carreira de forma, vamos dizer assim, bem tímida no teatro, formação que ele tem e que marca aí a sua forma interessante de atuar antes de conquistar Hollywood. Mas foi justamente essa base teatral que deu ao ator a intensidade e a força dramática necessária para ele iniciar aí uma grande carreira. Então, a chegada do Liam Neeson no cinema. Seu primeiro papel de destaque veio no início dos anos 80, quando participou do grande filme, um épico do cinema, Excalibur, de 1981, onde ele viveu ser Gawain. Apesar de não ser o protagonista, sua atuação chamou a atenção e abriu portas em produções maiores. Até exatamente por isso, como eu falei, ele é um cara gigantesco, tá? Ele tinha treinado muito boxe, ele lutou muito boxe no período que ele viveu lá na Irlanda do Norte, foi campeão em algumas categorias e evidentemente que o tamanho do cara, o corpo atlético, chamava muito a atenção. E em consequência justamente desse porte atlético, dele ser um diferencial do que se refere ao tamanho dele, ele foi convidado justamente no ano de 1983 a participar no filme Crew. Tá? É um filme que lhe deu também voz e vez e chamar a atenção exatamente pelos portes atléticos. Já em 1986, ele também estaria ao lado de outro gigante do cinema, esse já com a sua carreira determinada, que era Robert De Niro, no filme A Missão, onde neste filme também ele faz a participação, a parceria com Jim Irons. E claro, consolidando muito mais ainda a sua presença no cinema dramático. A gente percebe que a carreira do nosso querido Liam Neeson começa exatamente com filmes mais dramáticos, uma pegada de uma certa forma que exige toda a sensibilidade do ator em se dedicar. E é exatamente nesse ponto onde a gente entra no papel que mudou literalmente a sua carreira. Um grande diretor, um jovem diretor que todo mundo conhece, chamado Steven Spielberg, percebeu em Liam Neeson a capacidade interpretativa dramática que ele queria para interpretar um dos personagens mais incríveis do cinema mundial, no filme que com toda certeza mexeu muito com a humanidade de uma forma geral. Estamos falando do filme A Lista de Schindler, de 1993, onde o nosso querido Liam Neeson é convidado para interpretar Oscar Schindler nesse aclamado filme, sem sombra de dúvidas. Por isto, eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Olha, a gente pode dizer com toda certeza que este filme foi um grande divisor de águas com relação à carreira do Liam Neeson. Por quê? Ele teve a sua primeira e única indicação ao Oscar, além de ter ganho outros prêmios como melhor ator por sua interpretação nesse grande filme. Era justamente Steven Spielberg dando aí a abertura que ele precisava para chamar a atenção de Hollywood no que se diz respeito a filmes interpretativos. Apesar de ser um homem gigante, apesar de ser um homem grande, de porte atlético, ser muito forte, mas Liam Neeson tem uma veia dramática espetacular e isso ajudou muito a impulsionar mais ainda a sua carreira, abrindo portas para outros filmes de interpretação, mesmo consolidando assim através dessa visão do Steven Spielberg, esse grande astro e ator que ele é,
prova incontestável disso é que ele continuou fazendo alguns filmes de drama também, como por exemplo, né, ele fez Michael Collins em 1996 e Kissing em 2004. Só que tem um detalhe, né? Com essa abertura que o nosso querido Steven Spielberg deu para ele, ele também percebeu que poderia ser aproveitado em filmes de ação. Só que essa história de filme de ação já vem quando ele já está com uma certa idade. Entre 50 e 60 anos, ele assume a batuta de um personagem que ficaria sendo inesquecível, justamente porque ele entra como herói de ação no filme chamado Busca Implacável. Era um espaço que ele estava conquistando como sendo um astro de filme de ação. Pouca gente acreditava que neste filme, no papel de Brian Mills, um ex-agente da CIA, depois disposto a tudo para salvar sua filha sequestrada, ninguém acreditava que Neeson conquistaria o público com uma mistura de frieza, intensidade e muito carisma. Foi exatamente isso que fez com que Liam Neeson fosse visto também, apesar da idade, né, já com seus 50, 60 anos, fosse demonstrar aí a sua força implacável ao interpretar um herói de ação e de muita porradaria. Se você soltar minha filha agora, isso acaba aqui. Não vou procurar você. Não vou perseguir você. Mas se não fizer isso, vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te matar. Boa sorte. O filme tornou sucesso de crítica e de público porque demonstrava que atores já veteranos também poderiam ser mestres na porradaria e na pancadaria. Liam Neeson fez por onde merecer esse status de filme, né, de filme de herói, de ser protagonista de filme de herói, abrindo mais ainda o leque para futuros veteranos que iriam também abraçar esse gênero como uma forma de expressar uma arte, mesmo em uma certa idade, a arte da violência, podemos expressar desta forma. E o detalhe, o filme fez tanto sucesso que teve mais 2 continuações. Né? A gente teve aí Busca Implacável 2, Busca Implacável 3, sempre no papel do Brian Mills tentando resgatar alguém da sua família. Esse sucesso foi tão grande, gerando essas 2 continuações, que ele permaneceu estrelando produções de ação, como por exemplo Desconhecido em 2011, Sem Escalas em 2014, Noites Sem Fim em 2015 e O Passageiro em 2018. Olha só, a gente está falando de um veterano ator com mais de 60 anos, que se expôs não ao ridículo, mas se arriscou se expondo fisicamente. Muitas cenas de ação o próprio Liam Neeson quis fazer, logicamente não aquelas cenas que exigiam uma flexibilidade maior, mas em termos de pancadaria, dar socos, pontapés, alguma agilidade, ele demonstrou ser muito capaz, e era justamente essa forma, essa sua flexibilidade, essa sua facilidade de interpretar que fizeram com que ele fosse convidado e caracterizado nesse tipo de filme de ação. Mas não ficou só nisso não, Liam Neeson queria muito mais, afinal de contas ele teve uma certa diversidade na sua carreira. Olha, e claro, não foi só esse filme de ação que Liam Neeson protagonizou. Ele também fez um grande mestre Jedi no filme Star Wars, A Ameaça Fantasma, de 1999, onde ele vive o mestre Jedi Qui-Gon Jinn, e emprestou também a sua voz para Aslan, o majestoso leão da saga As Crônicas de Nárnia. Quem não lembra, né, a imponência dele na sua voz, na versão original, porque além de ser um cara alto, forte, Liam Neeson também tem uma voz grave muito potente, e isso impõe certo respeito, tá? Filme de ação, quando ele fala, é de deixar os oponentes tremendo nas suas bases, com toda certeza. E ele continuou fazendo esses tipos de filmes. Também abraçou outro papel muito marcante em Batman Begins, de 2005, do Christopher Nolan, onde ele interpreta o inimigo mortal Ra's al Ghul, personagem que ele voltou a reprisar em The Dark Knight Rises. Olha, essa daí também foi uma outra interpretação que surpreendeu muita gente, porque não se acreditava que ele teria capacidade de interpretar um personagem tão icônico, tão marcante, um inimigo tão marcante como esse inimigo do Batman. E a sua performance foi extraordinária, rendendo excelentes críticas do público, excelentes críticas também dos fãs, de uma forma geral.
A crítica também parabenizou pela sua performance, porque ele mistura elegância, finesse com muita violência, isso elevando aí o status do personagem a um patamar também inesquecível de suas interpretações. Mas se você se torna mais do que um simples homem, se é dedicado a um ideal e não consegue deter você, aí então você se torna bem diferente. No quê? Numa lenda, Sr. Wayne. Amanhã o senhor será solto. Mas o principal de tudo foi a surpresa na comédia. É isso mesmo, Liam Neeson aceitou o desafio de interpretar o detetive atrapalhado Frank Drebin Jr., o filho do já famigerado personagem tão marcante na trilogia que foi feita nos anos 80 e 90, Corra que a Polícia Vem Aí, personagem esse interpretado magistralmente pelo veterano e já falecido Leslie Nielsen. E aí o nosso querido Liam Neeson assume a responsabilidade de dar continuidade a esta saga divertida. O que você quer, menininha? Meu rabo. Quem é você? Frank Drebin Jr., Esquadrão de Polícia. Vale lembrar também que Liam Neeson já havia emprestado um pouco de sua veia cômica em pontas que ele fez, como por exemplo no filme Ted 2. Lembra uma cena de um cara quando o Ted está trabalhando numa loja de conveniências e chega Liam Neeson com um cereal, né, que cereal para criança, ele, esse cereal é só para criança, não conta para ninguém. E aí ele vai e pega o cereal, porque é infantil, ele é o cara brutamontes, e depois ele volta todo arrebentado para devolver a caixa de cereal, porque foi humilhado por conta disso. Então é mais um motivo da gente perceber essa grande versatilidade que esse ator tem. Também prestou a sua voz no filme Lego, o filme dublando um dos personagens sensacionais e bem divertidos, no que se refere também à sua versatilidade como ator. E lógico, Liam Neeson nunca foi ator de deixar passar nada, ele sempre abraçou tudo que ele faz com muita humildade, com muita simplicidade, com muita dedicação, com muito carinho, e isso faz com que ele seja um ator reconhecido e deixando aí um legado sensacional. Ao longo de sua trajetória, Liam Neeson recebeu inúmeros prêmios e indicações, consolidando-se como um dos atores mais respeitados de sua geração. Ele conseguiu algo raro em Hollywood: transitar entre o drama de prestígio, como A Lista de Schindler, e o entretenimento puro dos filmes de ação, sem nunca perder a sua credibilidade. Podemos dizer que ele é um ator muito completo, né? Ele é um ator completo. Eu costumo dizer que atores assim são atores camaleões, porque você migrar em diversos gêneros não é para todo mundo. Você tem que ter aquela veia cômica, você tem que ter aquela pegada, você não ser simplesmente um ator linear que só faz um tipo de interpretação. Claro que num filme de ação, que foi o que estimularam mais a sua carreira, ele sempre manteve aquela, né, pompa, aquela interpretação de durão, aquele cara que não se dobra por nada. Mas ele prova justamente nesse filme Corra que a Polícia Vem Aí, nesse reboot, continuação, que muitas vezes um personagem, como no caso o personagem bruto, pode até servir de caricato diante de uma brincadeira divertida que é justamente esse filme Corra que a Polícia Vem Aí. Nossos parabéns aqui, nossa singela homenagem a esse grande ator que é Liam Neeson, e que ele tenha uma vida longa e possa nos trazer cada vez mais diversas interpretações marcantes, seja filme de ação, seja filme de drama, seja filme de comédia, porque potencial ele já provou que tem e carisma ele também tem de sobra. E você já assistiu Corra que a Polícia Vem Aí com ele? Dos filmes que você já assistiu, Liam Neeson, qual aquele que você gosta mais, que chamou sua atenção? Gosta da Lista de Schindler? Acha que ele foi injustiçado porque foi indicado ao Oscar de melhor ator, mas não levou a estatueta? Deixa aqui embaixo nos seus comentários. Então, não se esquece, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações, deixar o teu like, o teu joinha, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Combinado então? Tô saltando fora, nos encontramos no próximo vídeo com toda certeza. Para todo mundo, um forte abraço, bye bye, so long e auf Wiedersehen pra você. Obrigado, gente.